Olá, sejam bem-vindos a mais um seminário de Geografia Física, Aplicações nas Grandes Áreas. Hoje é o nosso último encontro do ano. Temos como convidado, que vai fechar o nosso evento, o professor Dr. Peter Lovenberg Neto, que possui graduação, mestrado e doutorado aqui pela Universidade Federal do Paraná, com estágio na Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. É professor associado da UNILA, né, aqui de Foz do Iguaçu. Atua nos cursos de graduação e pós-graduação da mesma instituição. Tem experiência na área de biogeografia, atuando principalmente nos seguintes temas: análise espacial e temporal da biodiversidade, biogeografia histórica, região neotropical e andina. É professor do núcleo permanente do programa de pós-graduação em biodiversidade neotropical e pesquisador responsável pelo laboratório de biogeografia no ILA-CVN da UNILA. É líder do grupo de pesquisa em biogeografia neotropical, aqui também da casa. Professor Peter, muito obrigado pelo aceite, pela participação aqui no nosso evento, em fechar o nosso evento. Fico agradecido e passo a palavra, fique à vontade para fazer a apresentação. Obrigado. Obrigado, professor Diego, pelo convite para falar de um tema tão fascinante para mim. É o tema, né, da minha formação, da minha pesquisa, parte da minha pesquisa. E agradeço pela oportunidade. Tenho muito consideração e carinho pelo curso de Geografia da UNILA, pelos professores, pelos estudantes. Então, para mim é uma satisfação muito grande participar aí do Web Seminários de Geografia Física. Bom, pessoal, o tema que eu vou apresentar hoje é a biogeografia aplicada à conservação da biodiversidade. Como o professor Diego falou, eu tenho aí uma formação em ciências biológicas, né? Apesar de estar aí quase 20 anos trabalhando com biogeografia, a minha formação básica é em ciências biológicas. Então, vocês vão ver, né, pelo menos eu vou trazer uma visão da biogeografia que ela tem a ver muito com o arcabouço teórico da biologia, né, que a gente considera a evolução, a ecologia dos grupos, fluxo e matéria de energia. E talvez, né, quem tem aí uma formação em geografia apenas, né, possa aproveitar com questões novas, mas possa também sentir falta de outros conceitos que são muito utilizados, né, mas que na visão assim mais das ciências biológicas, talvez não seja tanto objeto de estudo. E aí a gente pode conversar no final, né, as perguntas aí, eu vou estar aberto a recebê-las, as perguntas sobre o tema. Bom, eu dividi a minha apresentação em basicamente 3 tópicos. Um que seria um panorama da biogeografia, o que é biogeografia, o que a gente estuda, basicamente os temas e os objetos. Um segundo tópico, que é a biogeografia da conservação, né, o que seria, o que a gente quer conservar, por quê e como. Vou trazer também alguns relatos, né, de contribuições pessoais para a área, apesar desse não ser o meu tema principal de pesquisa atualmente. Hoje eu trabalho mais com biogeografia histórica, mas eu sempre estou atuando nesse tema, e é o tema mais aplicável, digamos assim, da biogeografia para a geografia. Então foi por isso que eu escolhi falar sobre isso, né? Vou trazer aí algumas contribuições pessoais para a área, e lá no final eu reservei alguns slides, poucos slides, para a gente conversar ou falar sobre a questão do caminho do colono e do Parque Nacional do Iguaçu. Então seria um problema aí real, né, que a gente poderia ter, através da biogeografia da conservação, ter uma proposta técnica, tá,
Não vamos entrar em questão histórica nem política, mas uma solução técnica, solução não, talvez uma interpretação técnica sobre a possível reabertura, né, do caminho do colono, que está tramitando no Congresso Nacional, ok? Então, vamos começar do princípio, né? Então, biogeografia, conforme aí esses autores, é o estudo da distribuição dos organismos no passado, no presente, estuda padrões de variação, né, ocorridos na Terra. Então, a biogeografia tem a premissa de que, né, claro, como na geografia, que as coisas não estão uniformemente distribuídas na face da Terra, né? Se elas fossem uniformemente distribuídas, não teria o que estudar. Então, como elas variam, a gente tem o que estudar. E o que varia, né? Então, organismos, eu vou mostrar para vocês, né? Comunidades, ecossistemas e também até o nível genético, né? Apresenta variação espacial. Segunda definição, e aí é uma pequena provocação para os geógrafos, disciplina da biologia que estuda os padrões de distribuição da diversidade biológica no presente e no passado e suas causas ambientais e históricas. É claro que se a gente remontar um pouquinho da história da biogeografia, eu acho que tem um personagem comum, que seria o Humboldt, né? O Humboldt, ele também considerado como biogeógrafo, sei que teve contribuições fundamentais para a geografia física, né? Mas a gente tem influência muito forte, né, dos naturalistas, principalmente os famosos aí Darwin, Wallace, Linneu, para falar alguns, né, que fizeram biogeografia, estudaram biogeografia, né? Então a biogeografia moderna ela é permeada aí por muitas disciplinas, né? É uma disciplina, uma ciência multidisciplinar, na verdade, que utiliza informação de todos os lados, né? Da biologia, da geografia, da geologia, da climatologia, paleontologia. Então, no fundo, a gente está mais preocupado com o problema e depois vê as áreas, as disciplinas para ir atrás das questões. Falando ainda de biogeografia, a biogeografia ela estuda, ou pelo menos tem como objeto de estudo, a distribuição geográfica de espécies, né? Então o pessoal vai a campo, coleta a posicionamento, a ocorrência geográfica, né? Com GPS isso é muito, muito fácil. No passado os naturalistas coletavam, registravam e tomavam nas coleções a localidade, né? O nome nativo, era mais difícil. Hoje, com o GPS, foi muito mais fácil. E aí, com esses registros, a gente consegue ter aí os polígonos de área de distribuição. Então, entender a distribuição geográfica, essa, por exemplo, é a distribuição da araucária angustifolia. Então, as perguntas que aparecem são: por que ela ocorre ali, né? Quais são as variáveis que influenciam a ocorrência dela? Ela ocorre em regiões altas, regiões quentes, frias, né? No fundo, a gente quer saber por que ela ocorre ali, e a biogeografia, ela, de certo modo, estuda isso, né? Estuda a distribuição geográfica de espécies. As espécies, elas têm uma interface com os outros organismos e também tem uma interface com o ambiente. Por isso que, para estudar a distribuição geográfica de espécies, a gente lança a mão de teorias, por exemplo, essa é a teoria do nicho, né? Não vou entrar em detalhes, mas a gente utiliza o nicho ecológico para estimar a distribuição atual, a distribuição potencial das espécies. Então, imagine que, sabendo a distribuição hoje da araucária, a gente pode modelar ou estimar a distribuição no futuro, dado um cenário, ou retroagir, modelar a distribuição que era no passado, né? Dado um cenário passado, e estudar isso de modo objetivo, né? Então, a biogeografia, ela faz isso. Passando aí,
a distribuição geográfica não apenas de espécies, mas de comunidades, ou seja, conjuntos de espécies que estão na mesma localidade, que interagem, né? Então, existem comunidades, e também existem ecossistemas, né? Então, essas espécies que compõem, por exemplo, um ecossistema, elas têm influências mútuas de clima, por exemplo, do solo, e, portanto, elas têm uma formação ou ocorrência peculiar, né? Então, por exemplo, numa região tropical, a gente tem expectativa de achar algumas comunidades de organismos, como, né, florestas de grande porte, alguns grupos como palmeiras, alguns grupos tropicais. Se a gente for uma região mais temperada, expectativa de achar algumas gimnospermas, né, que são os pinheiros, grupos de mamíferos de tamanho maior, né? Então, e assim por diante. Então, estudar isso, né? Estudar a ocorrência ou a posição geográfica das comunidades faz parte aí da biogeografia. Esse gráfico à esquerda, ele é muito famoso em comunidades. Ele é do Whittaker, originalmente em 1970, e ele traz no eixo X aí a precipitação, no eixo Y a temperatura. Então, a combinação de temperatura e precipitação, claro, é uma redução do clima, é uma simplificação do clima, mas aí ele classificou, de certo modo, e até modelou as comunidades, né, e as ecorregiões ou biomas, né? Esses nomes, pessoal, vocês vão ver, eles variam muito, né? Então, o que é um ecossistema, bioma, ecorregião? É sempre importante ter um autor de referência, mas, no geral, são formações florísticas que têm, né, uma paisagem característica e homogênea, né, ao longo do espaço geográfico. Então, estudar isso faz parte do que a gente chama biogeografia também. As ilhas são muito importantes na história da biogeografia, porque elas, de certo modo, são ambientes controlados, e muito avanço biogeográfico ocorreu em ilhas, né? Até, inclusive, a visita de Darwin, né, à América do Sul, a Galápagos, ele teve vários insights nas ilhas de Galápagos, justamente olhando os tentilhões, que são aves, né, da região, sendo que cada ilha tinha um grupo de tentilhão com bico característico, né, um bico para comer insetos, outro para quebrar sementes, né, e esse tipo de insight, ou pelo menos conhecimento, ele teve em ilhas, né? E outras formas de avaliar ilhas, né? As ilhas, elas representam basicamente amostras de comunidades dos continentes, né? Existem vários padrões que eles podem se organizar espacialmente. Pode ser que as ilhas tenham uma configuração aninhada, ou existem vários padrões, mas o que eu quis trazer para vocês é que as ilhas são relativamente importantes no estudo da biogeografia, porque elas representam aí uma área controle, digamos assim. Imagine que, né, para um organismo terrestre, você tem a ilha, o mar, o oceano que está em volta representa uma barreira difícil de transpor, né? E por isso os padrões. É muito comum, né, fazer referência também à biogeografia de ilhas, né? Não sei se eu coloquei um slide sobre isso. Eu vou falar aqui na sequência, mas a biogeografia de ilhas, né, busca entender qual é a dinâmica de imigração e extinção de espécies em ilhas, né? É uma teoria aí do MacArthur e do Wilson, 1967, e ela também é muito famosa na biogeografia. Uma área também que existe na biogeografia é o que se chama de biogeografia neutra. Nessa abordagem, basicamente, desconsidera-se os nichos das espécies e considera que as espécies são como se fossem partículas. Ela é interessante, responde a alguns padrões,
esse à esquerda é uma relação espécie-área, veja que também relacionado com ilhas, ou seja, quanto maior a área, maior o número de espécies que se tem na área. É claro que esse aumento ele não é linear, ele segue essa lei de potência, né, que existe aí uma diferença. Aumenta o tamanho da ilha, mas o número de espécies das ilhas tende a aumentar numa velocidade menor. Né? Por isso que tende lá em cima, tende a não subir tanto. Né? E essa teoria, inclusive, né, de relação espécie-área, ela é fundamental na biogeografia da conservação. Porque eu vou mostrar para vocês mais à frente, né? Quando a gente fala em áreas protegidas, que são áreas aí do território destinadas à conservação da natureza, quanto maior a área, maior a chance ou maior a eficiência em conservar maior número de espécies. Né? Então, esse modelo ele é muito utilizado em biogeografia da conservação. E o do lado, né, o modelo seguinte ali, ele é o de biogeografia de ilhas. E ele é também utilizado em biogeografia da conservação quando se fala dos fragmentos florestais. Se a gente pensar na Mata Atlântica hoje, o que a gente tem são remanescentes de fragmentos de Mata Atlântica. A gente não tem muita floresta contínua, inclusive o Parque Nacional, que eu vou falar mais à frente, ele é um dos maiores parques, ou pelo menos maiores áreas contínuas de mata nativa que a gente tem na Floresta Atlântica. E ele, se a gente for ver comparado ao território nacional, ele é relativamente pequeno. Mas ele, né, em termos aí de Mata Atlântica, ele é grande, né? E quando a gente pensa na dinâmica entre os fragmentos, né, de espécies, imagina que a gente tem vários fragmentos, então a biogeografia de ilhas também é utilizada para estudar essas dinâmicas. Aqui, mais recentemente, né, uma teoria dos anos 2000, chama biogeografia neutra, basicamente explica a composição das comunidades por mecanismos aleatórios, né, e escolha neutra das espécies, tá? Não é muito utilizada a biogeografia da conservação, mas é interessante, ela dá alguns resultados bons para estudo de comunidades. Ainda falando, né, do que a biogeografia trata, existem regras ecogeográficas, chamadas assim, né, que são basicamente o quê? Atributos biológicos que variam no espaço geográfico. Né? Então, por exemplo, o gradiente latitudinal, ele é muito conhecido por exemplo, variar o tamanho da área de distribuição geográfica. Então, por exemplo, existe um padrão, né, que chama efeito Rapoport, que inclusive é uma homenagem a um biogeógrafo argentino, em que ele prevê o seguinte, que as espécies nas regiões tropicais, ou melhor dizendo, de baixas latitudes, têm os tamanhos de áreas menores, que quando comparada com as espécies que ocorrem em altas latitudes, seja norte ou sul, que tendem a ter áreas de distribuição maiores. Tá? Isso tem vários mecanismos envolvidos, tá? Ecofisiológicos, mas é um padrão ecogeográfico que a gente chama, né? Por exemplo. Tá? Então, o estudo dessas regras ou padrões ecogeográficos faz parte também do que a gente chama biogeografia. Aqui outro caso, que é o tamanho corporal. Como é que o tamanho corporal de mamíferos, por exemplo, se distribui no espaço geográfico? Então, esse mapa da esquerda, por exemplo, os valores em vermelho mostram, os valores quentes, né, as cores quentes no mapa, mostram concentração ou pixel de áreas de distribuição de espécies que têm um tamanho grande. Então, veja, elas estão concentradas em altas latitudes.
Em baixas latitudes, a gente vai ter o quê? Espécies que têm tamanhos corporais menores, né? Isso se chama regra de Bergmann, também entra, né, aí como uma regra geográfica estudada pela biogeografia. Então, veja, a biogeografia, ela considera o espaço geográfico, ela considera o tempo e ela considera as formas, e dentro dessas formas biológicas, né, pode ser tamanho corporal, pode ser tamanho da área, então, algum atributo, né, biológico para observá-lo no espaço geográfico, tá? O padrão de riqueza de espécies é um padrão muito estudado, inclusive o Humboldt, ele é o que primeiro descreve o padrão de riqueza de espécies, ele fala o seguinte, que ele observou nas viagens que nos trópicos há uma abundância maior de formas, né? Ou seja, existe uma riqueza maior de espécies nas regiões tropicais, equatoriais, e conforme a gente vai indo para altas latitudes, essa riqueza ela vai diminuindo, ou seja, em regiões temperadas, antárticas ou árticas, a riqueza de espécies elas tendem a diminuir. Tá? Então, esse é um padrão muito conhecido, muito estudado, descrito há mais de 200 anos, né, e que também é objeto de estudo da biogeografia. Hoje se estuda, né, a riqueza de espécies, claro, do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista evolutivo. Então, áreas ancestrais, origem, fóssil. Hoje está tendo uma revolução muito grande no uso de fósseis, principalmente para datação e também como evidência de ocorrência espacial no passado. Então, os fósseis estão sendo muito utilizados aí nos últimos 10 anos e é uma tendência forte em utilizar, né? Então, informações de evolutivas para entender a atualidade. No fundo, né, a biogeografia, ou mais especificamente a biogeografia histórica, ela busca remontar a trajetória, a narrativa histórico-temporal, né, ou espaço-temporal, melhor dizendo, dos organismos. Então, por exemplo, pensar na araucária, lá no primeiro slide, como que ela chegou ali? Onde que o ancestral ocorria, né? Por que ela ocorre ali? Qual que é a história evolutiva que levou ela a ocorrer ali? Por que ela não ocorre em outro lugar? E é interessante que uma espécie irmã da araucária ocorre no Chile e uma espécie aparentada das duas ocorre na Austrália, ou seja, remonta, a história da araucária remonta à época em que os continentes estavam juntos, né, na Pangeia principalmente, na Gondwana, na verdade, mais recente, onde se tinha uma conexão via Antártida, né, entre a região andina e a região australiana. Então, isso tudo, a gente precisa remontar a história, busca informações de diversos lugares para fazer isso. E descrição de padrão espacial, né? A biogeografia é essencialmente uma ciência descritiva, claro, a primeira coisa que a gente se faz é descrever a ocorrência espacial e depois ver os processos que geram, testar, né, e inferir os processos que geram esses padrões. Então, você já deve ter falado de espécies cosmopolitas, elas ocorrem em todos os lugares, né? Ou espécies endêmicas, elas são restritas em alguns lugares. Então, a biogeografia ela estuda isso, ela busca entender por que existe essa exclusividade de ocorrência de alguns grupos e por que outros grupos são amplamente distribuídos. Né? E isso tem tudo a ver com esse mapa de cima, que é uma proposta do Wallace, né, 1876, em que ele faz a regionalização do globo para mamíferos terrestres. Então, basicamente, cada área daquela tem uma composição peculiar de espécies de mamíferos, e se a gente comparar com outros grupos, também às vezes bate, às vezes não bate. Mas, no geral, é possível detectar regiões que têm fauna e flora muito peculiar. Isso é simples. Se você pegar a África, você tem animais que só ocorrem lá, né?
leão, girafa, rinoceronte. Se você pega a Austrália, é a mesma coisa, canguru, koala, ornitorrinco. Aqui a gente tem a onça, lobo-guará. Então, essa regionalização ela é objeto de estudo também da biogeografia e ela é super importante na conservação. Porque quando a gente quer conservar a maior quantidade de biodiversidade, a gente precisa ter amostras dessas diversas regiões. E quando a gente pensa na hierarquia geográfica, né, se a gente pega a América do Sul e olha dentro da América do Sul, quais seriam essas regiões peculiares, então a gente começa a ter um panorama da organização da biodiversidade no espaço geográfico. Tá? Hoje se faz a mesma coisa, só que com dados, muito mais dados, e com informação evolutiva também. Um dos temas muito interessantes em biogeografia é a disjunção, ou seja, por que uma população, uma espécie, ocorre de forma disjunta, ou seja, não contínua. Então, a disjunção significa que a espécie ocorre de forma não contínua, existe uma, digamos assim, uma descontinuidade, ou uma barreira, né? E por que isso ocorre? Então, se estuda isso também, para tentar entender por que existe essa disjunção, né? E existem várias hipóteses para disjunção e tem que ser estudada caso a caso. Aqui um caso muito comum, né, que são das aves ratites. Então, aqui a gente tem a amostra o macuco, a ema, o avestruz, né, o casuar, o kiwi. Então, se a gente pensar na família ou no grupo, né, eles são todos disjuntos, né? E aí, por que isso ocorreu? Será que os continentes estavam juntos e depois separou? Né? A hipótese é que não, porque o grupo ele é mais recente do que a quebra da Pangeia, então isso ocorreu depois. Então, provavelmente, processos de dispersão a longa distância tenham ocorrido. Eu vou passar aqui, que eu acho que eu estou falando muito. Estudar intercâmbio biótico, então, a fauna e flora que se moveu depois que o Istmo do Panamá, por exemplo, se consolidou, é objeto de estudo também. Intercâmbio biótico intracontinental, então hoje a gente já sabe que, por exemplo, a Amazônia ela é basicamente uma fonte de biodiversidade e que a partir da Amazônia as espécies tanto de plantas, animais, vertebrados e invertebrados, elas passaram a ocupar os outros biomas, por exemplo. E aí as narrativas espaço-temporais, né? Então, o que aconteceu ao longo do espaço geográfico para, né, que pudesse explicar a atual ocorrência espacial dos grupos. E aqui, mesma coisa, só que num exemplo intracontinental. Aqui eu trouxe para vocês os 3 principais processos, né, biogeográficos. O primeiro é a especiação. Então, especiação, o que é? A gente tem uma espécie e ela se bifurca, digamos assim, em 2 espécies novas. Isso é importante do ponto de vista geográfico, porque às vezes existe uma barreira que separa essas espécies. Então, se tem uma espécie irmã na América do Sul, uma espécie irmã na África. Se tiver a mesma idade da deslocamento de placas, pode ser que o evento tenha sido a separação. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes. Bom, extinção local. O que é extinção local? A gente tem 2 tipos de extinção. A extinção global. A extinção global, a espécie ela deixa de existir. Tá? Então, se a espécie for extinta globalmente, ela não existe em nenhum lugar da superfície terrestre. A extinção local é quando a área de distribuição, ou o número de indivíduos da população, ele diminui. Né? Isso é o que a gente vê hoje. Então, se pega aí, historicamente, a população de onça-pintada, ela era muito maior, diminuiu, então ocorreu várias extinções locais e voltou a aumentar recentemente, claro, num patamar muito pequeno. A dispersão, então a dispersão seria o quê? O aumento da área de distribuição da espécie, né? Isso a gente chama de dispersão. Uma ocorrência para outra
outra área, tá? A dispersão ela pode ser por difusão, que é um aumento gradual, né, ao longo do espaço geográfico, né, como é o exemplo dessa espécie introduzida da África, que ela foi avançando pelo continente. Ou ela pode ser uma dispersão vagarosa, lenta, e ela é tão lenta que as espécies elas vão se modificando e vão tendo espécies novas. Por exemplo, os camelos têm um ancestral ali que é da América do Norte, e a lhama, né, e a alpaca, esqueci o nome da outra, que tem aqui, elas são descendentes, né, desse ancestral. O outro grupo foi para a Ásia, para a África, e deu origem ao que a gente chama hoje de dromedário, camelo e assim por diante. Bom, tendo considerado essa introdução, né, sobre o que a biogeografia estuda, né, eu consigo aí mostrar ou apresentar para vocês alguns aspectos do que seria a biogeografia da conservação, que eu acho que é, né, o nosso tema de hoje, mas achei importante essa introdução, porque basicamente a biogeografia da conservação é pegar a biogeografia e aplicar para a conservação da biodiversidade, né? Então, a definição que se tem de biogeografia da conservação é a aplicação de princípios, teorias, análises em temas da dinâmica da distribuição de táxons. O que é um táxon, né? Então, táxon pode ser uma espécie, pode ser uma família, um gênero, individualmente e coletivamente para a solução de problemas relacionados à conservação da biodiversidade. A biogeografia da conservação ela é super recente. Ela, digamos, foi fundada em 2005, que é esse artigo, né? Então, se a gente for computar aí, um pouquinho mais de 15 anos, né? 18 anos, 17 anos de existência, né? E aí a pergunta é, o que a gente quer conservar? É claro, a gente tem aí um arcabouço teórico, a gente tem ferramentas, a gente tem informação, e no fundo, né, e o que a gente quer conservar? Isso aqui, pessoal, daria uma discussão filosófica, né, sobre os valores intrínsecos, ou se tem uma utilidade, né, se conservar é útil para remédios, para outros usos, né? Mas, basicamente, né, se a gente for ver, a gente quer conservar a biodiversidade, tá? Eu não vou entrar aí nessa discussão se a biodiversidade tem um valor intrínseco para ser conservada, ou se é interessante do ponto de vista utilitarista, que ela pode dar um retorno econômico, financeiro, não. Eu vou partir do pressuposto que a gente quer conservar a biodiversidade, né, porque é como, né, é um valor, é um bem intrínseco. Bom, né, poderia discutir isso, mas não sei se vai dar tempo. O que eu queria apontar para vocês aqui hoje é que a gente quer, ou a ideia é que se conserve a biodiversidade. E o que é biodiversidade? A biodiversidade é a variação biológica nos diversos níveis, seja genético, que é o que estou mostrando aqui. Então, se você tem uma população que tem genes diferentes, seria interessante conservar esses diversos genes. No nível de populações ou espécies, então esse é o nível mais concreto, palpável, que é mais concreto, palpável, ele é mais fácil de distinguir, existem nomes, espécies, então é possível, né, olhar essas espécies, mas também pode ser conjuntos, né, ecossistemas, biomas. Então a gente quer conservar a Mata Atlântica, a gente quer conservar o Cerrado, a gente quer conservar a Amazônia, a gente quer conservar a Patagônia. Então isso envolve não só uma espécie, não só um gene, mas toda a comunidade de espécies, tá? Então, o objetivo da biogeografia da conservação é conservar a biodiversidade, tá? Então, é utilizar informação biogeográfica, ferramentas, ideias, métodos,
para conservar a biodiversidade. Então, tem um objetivo implícito, né? E isso é uma resposta à crise. Na década de 80, século passado, né, a comunidade científica ela teve uma iniciativa muito forte em olhar a conservação. Então, até então, os recursos eram explorados, mas não se tinha essa ideia de sustentabilidade ou de que se deveria conservar uma parte da biodiversidade. Então, na década de 80, começou um movimento com base científica também para se conservar a biodiversidade. E hoje a gente tem aí ferramentas e técnicas para fazer isso. Se a gente for ver, né, essa é uma amostra aí do livro vermelho da flora. Então, o Brasil ele tem o livro vermelho, que são as espécies ameaçadas de extinção, tá? É possível ter para os estados também, para os municípios, é possível ter um livro para município. Mas o livro vermelho da flora do Brasil mostra aí que existe pelo menos 10%, né, das espécies que estão criticamente em perigo, que é o CR, né? A maioria ele não está, LC, né, que é Least Concern, mas existe aí bastante, pelo menos 10% das espécies conhecidas, né? Isso também é importante dizer, porque tem espécies que a gente não conhece ainda, que é o que a gente chama de déficit lineano. Então, às vezes, uma área ela é convertida em outra, uma área nativa é convertida em outra, a gente não sabe se perdeu espécies que nem conhecia. Então, aqui do que se conhece, 10% está, assim, criticamente em perigo, está, né, na beira aí da extinção. E se for ver, né, qual é a principal ameaça que se tem? A principal ameaça é a perda de habitat. E o que é perda de habitat? Para quem pensa do ponto de vista da natureza, a premissa é que existe uma floresta nativa e a floresta nativa é transformada em outro uso. Então, perder habitat é pegar uma área de floresta atlântica, por exemplo, aqui de Foz do Iguaçu, e converter para uma área de plantio de soja, de milho, ou fazer cidade em cima, ou qualquer outro uso. Então, a ameaça principal hoje, né, é a conversão ou perda de hábitat das espécies. Isso aqui para as plantas, né? Aí, em menos frequência, né, tem aí outros tipos de ameaça. Dentro da perda de habitat, então, dentro dessa coluna aqui, dentro dessa primeira coluna, a classificação que se tem, né, é que 36% seria relacionada com a perda de habitats para agricultura e silvicultura, né? Então, a transformação daquele habitat para isso. Seguida aí de manejo de áreas não agrícolas, extração, infraestrutura, espécies invasoras, a mudança de dinâmica e fogo, né? Tá? Eu não advogo que tenha que conservar 100% das áreas nativas, mas a gente tem que ter critério, né, principalmente científico, técnico, para escolher as áreas, né? Eu acho que essa aqui é a linha, porque também existe o lado social, o uso, né, uso econômico da terra, que tem que ser levado em consideração. E aí, né, nessa mesma linha, aí a gente tem um mapa da Mata Atlântica. Isso, do lado esquerdo, 1500, tá? Que, então, é um mapa histórico, com abrangência, digamos, completa da Mata Atlântica. E desde lá, e principalmente no último século, no século XX, houve aí uma conversão muito grande da Mata Atlântica, sendo que apenas 12,5%, segundo esse mapa da direita,
teria remanescido, teria sobrado da floresta original, ok? Então, essa eu diria que é a principal causa de ameaça para as espécies, tanto animais quanto plantas, que é a perda do seu habitat, a perda do seu ambiente de onde ele vive, né? E vindo junto, associado à perda de habitat, a fragmentação, porque as perdas não são contínuas, as perdas são esporádicas ou, né, no espaço geográfico ocorrem em diversas regiões, e o que eu acabo fazendo é fragmentando as porções de mata, e isso tem uma consequência também, né? Principalmente aumento, que a gente chama de aumento do efeito de borda, por exemplo, né? Então, como efeitos da fragmentação, redução da área total, aumento do isolamento de áreas remanescentes e mudança nas características do ambiente. E aí, né, a gente tem aí um esquema em biogeografia da conservação que é muito interessante. O que é melhor e o que é pior, né? Então, na primeira coluna, o que é melhor é ter uma reserva grande ou uma pequena? Uma grande, né? Justamente pela teoria de relação espécie-área, uma área maior tem a capacidade de agrupar mais espécies. E o que é melhor? Uma área grande ou 4 áreas menores com tamanho total igual? Né? E aí começa a ficar complexa a análise. Né? Se essa área grande ela é numa área homogênea ou heterogênea, então começa a aumentar a complexidade. É melhor que elas estejam próximas ou afastadas, que elas estejam conectadas. Então, qual que é o melhor formato da área? Uma área circular, ela tem, né, uma relação perímetro-área melhor do que uma área alongada, que vai ter mais perímetros para menos área. Então, isso tudo se leva em consideração. Tá? E aí, como que se conserva? Quais são as estratégias para se conservar? Pessoal, basicamente são duas, tá? É a conservação ex situ e a conservação in situ. Como o nome diz, a conservação ex situ é fora do local original. Então, você pode conservar espécies num jardim botânico, você pode conservar espécies num zoológico, você pode conservar espécies num banco de sementes, ok? Essa é uma forma. É ideal? Depende do objetivo. Se a gente quer conservar a biodiversidade, é um recurso interessante. Mas o que a gente advoga que seja mais adequado é que a conservação seja in situ. O que é conservação in situ? É no seu local, no seu espaço geográfico, né? Por quê? Porque lá a biodiversidade ela vai ter todas as relações ecológicas e, ao longo prazo, as relações evolutivas, né? A gente não consegue ter em cativeiro as mesmas condições de fluxo de matéria e de energia ou evolutivas que teria no seu ambiente natural, né? Então, a melhor forma hoje que se tem de conservar a biodiversidade é criar áreas protegidas ou delimitar áreas. No Brasil se chama unidades de conservação, né? Mas o nome geral é áreas protegidas, que nada mais são do que delineamentos do território para um destino, para um uso, para a conservação da biodiversidade. Né? Então aqui, né, eu vou falar mais à frente do parque, mas o Parque Nacional, o Parque Brasileiro, ele é contínuo, ou pelo menos ele tem uma barreira, que é o Rio Iguaçu, e além da barreira, na Argentina, ele faz continuidade, digamos assim, com o Parque Nacional do Iguaçu, na Argentina. Isso é muito interessante. Por quê? Porque aumenta o tamanho, né, apesar do formato não ser muito favorável, aumenta o tamanho, e quanto maior maior tamanho, né, da área, maior chance dele conservar mais espécies, tá? Mas aqui o exemplo é da área protegida, tá? Existem áreas protegidas
na Amazônia, áreas protegidas aí no Cerrado, Caatinga, no mundo inteiro, tá? Áreas protegidas. Normalmente, elas podem estar relacionadas ou não com atrativos cênicos, pode ser que não tenha atrativo cênico, tá? Tem a área marinha, ok? Então, área é uma forma de conservar. Então, o que a gente viu até agora? Biogeografia da conservação usa técnicas, teorias para conservar a biodiversidade. A gente quer conservar a biodiversidade e a principal forma que eu indicaria são áreas, a escolha de locais para fazer áreas protegidas, ou pelo menos escolha de áreas que têm o potencial para serem conservadas. Pessoal, eu vou fazer um apanhado breve aqui de algumas contribuições que eu já fiz para essa área. Tá? Então, isso aqui é uma análise de endemismos, é um artigo bem antigo, 2004, em que eu faço uma análise da região sul do Brasil, e o resultado são áreas de endemismo que a gente indicou para conservar essa biodiversidade. Tá? Então, a gente usou uma técnica de quadrícula com grupos de vários, né, planta, animais, fungos, acho que tinha até líquen. E aí a gente fez uma análise, comparou esse mapa à direita. Ele é uma comparação da área com as áreas já existentes. E aí a gente fez a indicação de áreas para conservar a biodiversidade na região sul. Uma outra contribuição é um capítulo de um livro que eu falo sobre a conservação da biodiversidade e a biogeografia histórica, então uma abordagem mais evolutiva. Essa aqui é uma atualização do capítulo, é a biogeografia da conservação. Eu apresentei no Congresso, né, de Ecologia em Londres, em 2013, e ele faz parte aí de um capítulo do livro da Biogeografia da América do Sul, Análise de Tempo, Forma, Espaço, que é um dos poucos livros, né, de biogeografia que tem em português, e ele é como se fosse um livro, não chega a ser um livro-texto, mas ele tem como público-alvo aí estudantes de pós-graduação, né? E nesse capítulo a gente analisa a ecorregião aqui, a nossa ecorregião de Foz do Iguaçu, que é a Florestas do Alto Paraná, e faz uma projeção em relação a mudanças climáticas. Basicamente, o que está em preto aqui são áreas que vão desaparecer, são climas que vão desaparecer até o final do século, e nessas áreas em marrom são climas novos, ou seja, são climas que não têm análogos hoje e que pode, né, a gente não sabe se pode favorecer ou prejudicar a biodiversidade, mas vai ser um clima diferente até o final do século. Pessoal, eu vou passar aqui, né, rapidamente, mas quem tiver interesse, né, aí no final eu posso indicar ou mandar os PDFs, tá? Para quem tiver interesse. E aqui uma comparação com as áreas protegidas da região ali, inclusive, né, tem o Parque Nacional. Esse estudo, né, no mesmo capítulo, a gente fez uma projeção, a gente pegou a riqueza do cerrado, o hábitat remanescente e projetou para o futuro quais seriam as áreas prioritárias para se conservar num cenário, né, de mudança climática. Então, a gente apontou ali, em vermelho, quais seriam as áreas prioritárias. Porque assim, a gente não consegue conservar tudo. Então, a gente acaba tendo que priorizar e dizer, essa aqui, né, por critérios científicos, vai englobar mais espécies ou vai englobar uma função ecológica, um serviço ecológico que vai ser melhor, ser prioritário para ser conservado. Um artigo mais recente, né, de 2016, eu participei aqui desse grupo de estudo, e basicamente a gente analisou a biodiversidade do ponto de vista descritivo, terrestre, né, para o Brasil. Ele é mais de amostragem, mas é interessante o resultado. A gente correlacionou principalmente as amostragens com a malha viária, né, as estradas e autoestradas aí do Brasil tem uma correlação de amostragem, ou seja, claro, é muito mais simples
as pessoas coletarem as informações em beira de estrada do que pegar um helicóptero e parar lá no meio da Amazônia para ter que tirar uma amostra de alguma coisa. Tá? Mas isso era importante, porque não tinha uma documentação científica, analítica, com estatística sobre isso. A gente tinha uma ideia que, claro, perto de rodovia era mais fácil, mas que não tinha aí uma referência explícita para isso. Né? E aqui como que influencia né, essa tendenciosidade, influencia os outros parâmetros de riqueza, de endemismo. Então, foi feita essa análise aqui. Um estudo mais recente também, se eu não me engano, é 2018, a gente avaliou as áreas protegidas no Brasil, como que a rede de áreas protegidas estava conservando a biodiversidade, né? Então, basicamente, aí, como que, se elas estavam dando conta e se as áreas protegidas estavam em coincidência espacial com os principais parâmetros de riqueza, de endemismo, né? E assim por diante. Aqui uma modelagem, né? Também um artigo de 2019, uma modelagem de áreas que seriam as prioritárias para conservar, porque seriam as mais diversas, né? E a contribuição maior foi o modelo que a gente elaborou, levou em conta aqui a distribuição geográfica das espécies, a filogenia e várias etapas para quantificar o maior número de parâmetros que a gente achou interessante, né? E aí, no finalzinho, aparece ali as áreas prioritárias, ou onde deveria ser focada as políticas de conservação, ou seja, de criação de áreas protegidas, né? Então, aqui um mapa mais detalhado. O que teria em vermelho seria uma alta prioridade, e o que estaria em cinza, sem conhecimento, o que estaria em verde, uma baixa prioridade, apesar de ser também importante a sua conservação. E aí, para caminhar, né, para o final da apresentação, eu queria falar sobre a situação do Parque, né, Nacional do Iguaçu, e sobre a questão aí do caminho do colono. Tá? Bom, o parque ele tem uma sede, né? Tem uma sede em Foz do Iguaçu, mas ele se estende por vários municípios. Então, vocês podem ver aí, o que está em verde é basicamente o Parque Nacional do Iguaçu, o que está em verde achurado é o Parque Nacional do Iguaçu na Argentina, tá? E o que está em azul, né, seguindo a legenda ali, são os recursos hídricos. Então, tem o Rio Iguaçu, os afluentes aí e o parque em si, tá? A biodiversidade do parque, ela é fantástica, né? Então, de angiospermos, né, que são plantas aí com flores, 761 espécies, as pteridófitas, que são as plantas vasculares sem semente, são 16, fitoplâncton, né, tem um fitoplâncton no rio, tá? Tem bastante, 464, e dessas 7 são vulneráveis aí naquela escala, né, de ameaça. Para os animais, a gente tem mamíferos, 158 espécies de mamíferos, aves 390, répteis 48 e assim por diante, conforme vocês estão vendo aí. Os invertebrados, pessoal, sempre vão ser muito mais diversos, né? Porque os invertebrados envolvem aí principalmente os artrópodes, né? E os insetos, principalmente, que é um grupo mega diverso, né? Então, eu poderia dizer, pelas estimativas regionais, que 800 invertebrados é muito pouco, tá? Ainda tem muito para se conhecer e para se descrever. Inclusive, na nossa pós-graduação, né, em biodiversidade neotropical, o pessoal costuma, quem trabalha com inseto no parque, costuma descrever espécies novas, né? A gente teve aluno egresso aí que descreveu espécies de ortóptera, que são aquelas esperanças, grilinhos, né? Então, tem muita coisa para se conhecer. Borboletas também tem muita, mariposa. Então, esse número, eu posso dizer, pelo menos de invertebrados, ele é subestimado. Aqui, pessoal, é um mapa
do uso, né? Então, toda a área protegida no Brasil, toda a unidade de conservação, ela tem um plano de manejo, que é o seguinte: o que pode ser feito em cada área, né? Então, existe aí em verde escuro, que é a zona intangível, ninguém entra lá. Então, a região do parque que é intacta, é para a natureza continuar sua trajetória evolutiva sem a interferência humana, né? Aí você tem a zona de uso extensivo, você tem uma zona histórico-cultural, que basicamente é ali onde tem o Hotel das Cataratas, né? O Hotel das Cataratas, e onde finaliza o passeio, né? Tem um restaurante, finaliza o passeio das cataratas, você tem um uso especial, que seria o uso intensivo, que está em laranja nesse mapinha à esquerda, né? E tem uma parte também lá em céu azul, que é um uso intensivo. O que está em verde claro é uma zona primitiva, ou seja, a floresta é nativa, mas o plano de manejo, né, permite o certo uso, e o que está em verde, entre o verde claro e o verde escuro, é a zona de recuperação, tá? Normalmente essa zona de recuperação ela está na borda, por alguma influência externa, né? Ou nesse caso, eu não sei se eu consigo apontar aqui, não sei se aparece meu mouse aqui, mas essa zona aqui, ó, que é uma faixa no meio do parque, ela é uma faixa de recuperação por causa do caminho ou estrada do colono que existia ali. Então, essa estrada, pessoal, ela é uma estrada que não é oficial, tá? Mas que ela foi utilizada e ela cruza o parque. Basicamente, cruza o Rio Iguaçu, então tem uma balsa ali, cruza o Rio Iguaçu, e aí cruza o parque, tá? O pessoal que morava, né, na cidade de Capanema consegue cruzar mais facilmente. Do contrário, tem que dar toda a volta, né, no parque, passando por Cascavel. Acho que não precisa passar por Cascavel, mas dá a volta no parque para chegar para cá. Então, essas são fotos de época, né? À esquerda, a estrada do Colono, ela foi aberta e o pessoal usava. E à direita ali, uma foto aérea mais recente, né? Depois que ela foi, na década de 80, na década de 90, desculpa, ela foi inoperalizada, ou seja, né, fechada, e aí começou a restauração ambiental ali, tá? Então ali, ó, onde está em vermelho, é a proposta do caminho do colono. Ele está basicamente, né, cortando ali o parque. Essa estrada, pessoal, ela tem 17 quilômetros, né? Então ela tem 17 quilômetros aí cortando o parque. Esse estudo aqui, ele traz, né, o autor traz os argumentos, né, a favor da reabertura e contra a reabertura. Por que está se falando nisso agora, né? Que tem um projeto de lei que está tramitando, né, e ia ser votado em junho para reabrir a estrada, né? Então, quase foi votado. Não foi votado por questão de ordem, acabou o tempo, a ordem do dia, né? E o pessoal ficou aí para discutir. Mas, basicamente, qual que são os argumentos a favor, né? O argumento econômico, então, porque tem que dar uma volta grande, a região ela não consegue se integrar, digamos assim, logisticamente. Socioeconômico, né? Também, pelo mesmo motivo. Histórico, né? Então, tem aí uma parte histórica, né? Não vou entrar em detalhes disso, mas ela foi usada aí por umas figuras históricas, e cultural, porque, por exemplo, o pessoal que tem família do outro lado não consegue ter um contato tão frequente, e aí, digamos assim, teria que dar toda aquela volta, né? E aí, quais são
os argumentos contra a reabertura, né? Então, é a perda e dano à flora. Abrindo a estrada, você daria abertura também para os caçadores. Então, a caça, ela é muito, principalmente para os mamíferos, ela é muito, pode ser muito intensa e pode ser o principal fator de perda, de extinção local, né? Onça, por exemplo. A fragmentação da área, né? Então, você vai separar uma área que é contínua, vai separar, mas se diz assim, professor, mas é só uma estrada, tem animais ou plantas e animais que não cruzam a estrada, é uma barreira. Apesar disso, né, além disso, depois que existe essa barreira, também tem uma barreira sonora, uma barreira, né, outros aspectos aqui que eu vou mostrar para vocês. Existe aí a compactação do solo, pode afetar, né, os corpos d'água, e o impacto indireto, como poluição sonora, poluição do ar, né, poluição luminosa também, pode acontecer aí no meio do parque, né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista técnico, né, existe aí esses fatores, tá? Eu separei em componentes abióticos e os componentes bióticos, baseado nesse artigo, tá? Que é de 2007. Então, abiótico seria hidrologia, erosão, introdução de poluentes químicos, poluição sonora, e bióticos pode ter atropelamento, né? E a própria barreira em si, né? A própria barreira em si. Então, a barreira física, ela vai fragmentar a continuidade do parque, e esse é o principal argumento técnico para não se abrir, porque uma área contínua, ela é mais eficiente, né, do que uma área fragmentada. Além do acesso, né, o pessoal vai poder entrar, caçar, ou atear fogo, ou trazer espécies invasoras. Então, espécies invasoras é um problema também para a biodiversidade nativa, né? Baseado nesse artigo aqui, também, que é de uma revista também de geografia, a estrada do colono, ele pode ser um agente fragmentador de habitat, então pode ser percebido como um agente fragmentador de habitat e um agente perturbador das relações naturais, né? Então, historicamente, né, vocês já viram esse mapa para o Brasil, mas para o Paraná, antes, e na época que a estrada foi usada historicamente, não era um problema a estrada, porque ela não separava as áreas. Existia muita floresta nativa. Só que hoje, olha o mapa de 1990, não tem mais floresta nativa. Então, a estrada, ela é sim uma barreira bem mais conspícua, bem mais explícita, né, do que seria em outros períodos, tá? Então, aqui novamente, só para vocês verem, esse mapa em especial, ele traz os fragmentos, os remanescentes de Mata Atlântica no entorno, que é o que está em verde claro, tá? Então, veja que no entorno tem pouquíssimo fragmento, né? Isso aqui no passado era todo verde, e hoje a gente tem pouco remanescente, tá? Então, baseado no que a gente viu, né, em biodiversidade e conservação, seria muito mais apropriado a gente ter uma área contínua, tá certo? Do que uma área fragmentada. Ok? E aqui, pessoal, quando se tem uma inserção de estrada, acontece o que a gente chama de efeito de borda, que é uma influência, né, de ventos, por exemplo, perde-se umidade para a borda, muda-se o regime de ventos, né? Já falei do vento. E aí aquela parte que é a parte central, que é o core, ela fica reduzida. Lembra que o mapa do parque ele tem uma região que é intangível? Então, as áreas vão perdendo todas essas regiões mais centrais que estão afastadas da borda, né? Que tem mais interferência com a fragmentação. Isso a gente chama de efeito de borda. Pessoal, vou encerrar por aqui minha apresentação. Acho que eu me estendi aí um pouquinho mais do que o combinado,
mas eu estou apresentando para vocês aí o site, né, do nosso laboratório. Se quiserem ter informação lá, www.neotropico.com.br é o nosso laboratório na UNILA, tá? A gente tem esse contato aí. Apesar de não ser a linha principal da minha investigação hoje, eu sempre tenho alunos fazendo trabalhos com biogeografia da conservação, tá? Que é uma área mais aplicada e que o pessoal tem também bastante interesse, tá bom? Então, quem tiver aí interesse, pode entrar em contato, a gente vai conversando, tá? Nosso espaço no Jardim Universitário, é bem modesto, tá? A gente tem quatro posições, ou quatro, né, cadeiras. A gente utiliza lá computadores a gente tem licença do ArcMap, o QGIS também a gente usa, a gente faz análise no R também. Então, a gente tem aí uma infraestrutura mínima. É claro que faz pelo menos uns 2 anos, né, que eu não vou lá, mas espero que em breve a gente retorne aí para as atividades no laboratório. E, pessoal, obrigado pela atenção e estou à disposição aí para perguntas. Peter, muito obrigado pela apresentação bem completa e com muitas possibilidades de aprofundamento, né? Eu vou passar para as perguntas. Temos aqui um número elevado de perguntas. A primeira pergunta, se não me engano, foi do Arturo. Ele faz a seguinte pergunta: é possível realizar um estudo sobre a distribuição dos organismos aquáticos ao longo do tempo geológico? Então, é possível. Assim, qual que é a limitação? A limitação são os dados primários, né? Então, fazer análise no tempo geológico é possível, então, através dos fósseis, e aí você tem que ter os fósseis desses grupos aquáticos, né? Então, se for aí braquiópodas, ou trilobitas, ou peixes, o que for, dá para fazer, só que tem que ter as informações. Hoje, existe um banco de dados de fósseis, né? Então, eu posso confirmar aqui o endereço, mas é o Paleobiology Database. Paleobiology Database, que eu vou colocar aqui, é um banco de dados que tem todas as informações do que se conhece de fósseis. Então, é um bom começo para avaliar se dá para estudar, mas dá para estudar sim. O segundo passo seria ver se o grupo já foi estudado do ponto de vista da sistemática filogenética, para ver se tem, né, informação sobre o parentesco entre as espécies. Mas dá sim. Perfeito. Tem uma segunda pergunta, também acho que do Arthur, né? Em relação à biodiversidade, é possível que a conservação possa estar sujeita a métodos capitalistas? E qual o risco disso, caso seja possível, né? Acho que é. Eu não entendi. Eu acho que é no sentido se é possível uma conservação atrelada à exploração capitalista ou atividades capitalistas exploratórias, não sei, uma atividade econômica. Acho que é um casamento entre uma atividade econômica e uma prática de conservação. Me parece que sim. Assim, eu teria que pensar um pouco, mas se a gente pensar no exemplo do Parque das Aves. O Parque das Aves é como se fosse um zoológico. Isso. E eles cobram entrada para manter aquilo lá. Alguém tem que manter. Se a gente pensar que seria isso, talvez eles não tenham... Eu acho que no Parque das Aves eles não têm fins lucrativos. Talvez métodos capitalistas seria ter fins lucrativos com preservação. Eu acho que sim. Se o próprio parque, né, ele tem parte da renda da visitação. A visitação claro que é terceirizada, né? Mas ali toda a área de souvenirs do parque, a área de visitação,
a próprio restaurante. Então, aquele uso intensivo do parque, ele ajuda a conservar o resto do parque. Então, isso é muito evidente, porque tem parques ou áreas protegidas que não têm esses atrativos que nem a gente tem. Por exemplo, as cataratas atraem muita gente. Mas você vai num parque que não tem um atrativo, as pessoas não vão visitar. E o parque, ele tem pouco recurso. Quando não tem muita visitação, me parece que ele tem pouco recurso para lidar, para ter que preservar. E aí, às vezes, tem mais caça, tem mais devastação. Então, me parece que sim. E que Perfeito. Deve ter um caminho, sim. Uma outra pergunta do professor Oscar Fernandes. Ele pergunta se a formação de um supercontinente ajuda ou atrapalha na diversidade de espécies de animais e vegetais. Interessante. Não sei se a formação do supercontinente, mas pelo menos a fragmentação dele, a gente analisa ou infere que causou os dois. Causou especiação, que é gerar diversidade, e também causou extinção. Tá? Então, me parece que a formação e a separação dos continentes causa isso. Dependendo do grupo que se estuda, aparece que a separação dos continentes favoreceu. Então, as espécies se diversificaram, se separaram, porque aí criou uma barreira, né, interrompeu o fluxo gênico, e biodiversidade é isso, né, é a diversidade de espécies, pelo menos genes, e elas se favorecem nessas situações. Mas eu posso também especular que algum desses eventos de separação possa ter causado extinção local. Então, é muito particular de cada grupo. Me parece que não teria uma resposta para todos, sabe? Perfeito. Segue aqui nas perguntas a da Aline Halp. No caso, acho que é isso, não sei se eu pulei. No caso das araucárias, o que a biogeografia poderia somar no trabalho de conservação? Já pensou sobre, mas nunca viu uma solução possível. Não sei se eu nominei corretamente a pessoa aqui, se foi a Aline. Foi isso mesmo, foi a Aline que fez a pergunta. Bom, a biogeografia, ela poderia estudar ou entrar numa sub-área que se chama filogeografia. Então, quando você está trabalhando com uma população e ela está ameaçada, por exemplo, a gente passa a estudar a população em si e a mapear a variabilidade genética dela. Por que isso? Porque uma população que ela tem a variabilidade genética baixa, ela tem mais chance de se extinguir, porque a população ela fica menos, tem menos, digamos assim, plasticidade para o surgimento de novidades, para contornar alguma pressão de seleção. Por exemplo, é melhor que se tenha variabilidade genética numa população. Uma população que tem variabilidade genética alta, ela pode ter mais sucesso se chegar uma doença e a doença matar 30% da população, ela vai ter recurso genético para recompor a população e assim por diante. Então, a filogeografia, me parece, para as araucárias, o método ou a linha mais adequada. Entender como que a população de araucária ela está distribuída e os genes, se há diversidade, como que os genes estão ao longo da floresta. Eu acho que essa seria uma contribuição da biogeografia para a conservação da araucária. Nós temos aqui mais uma pergunta do Arturo. Ele pergunta se são usadas áreas preservadas como estratégia para conservar a biodiversidade e se é possível encontrar, acho que num tempo maior, uma espécie mais adaptadas, né? Acho que é isso. Assim, a área protegida... Mais adaptadas a nós seres humanos aqui, né? Eu não sei se entendi por completo a pergunta, mas assim, as áreas protegidas são, hoje, né,
a estratégia mais adequada para conservar a biodiversidade, do meu ponto de vista. Porque ela preserva a espécie no seu ambiente natural, conservando, além dos indivíduos em si, todas as relações ecológicas, e se isso perdurar ao longo do tempo, vai conservar toda a diversidade evolutiva, o que vier daqui para frente, né? Agora, existem espécies que têm um nicho, né? Que tem um nicho que é mais adequado para a ocupação humana. Então, se você pega espécies que estão relacionadas com a ocupação humana, por exemplo, rato, barata, alguns pássaros, aves, então eles têm um nicho generalista, amplo, que eles podem até proliferar e aumentar conforme a presença humana. O que se tem é que a maioria das espécies, né, silvestres, e já são silvestres porque não tem muito contato com o humano, elas não têm essa capacidade, mas teria que ver caso a caso, né? A relação entre essas espécies com o homem. Perfeito. O Arthur colocou depois novamente aqui a pergunta, acho que nos fugiu na hora de organizar aqui. O Jesus Eduardo, ele fez uma pergunta aqui se você tem algum projeto no qual ele possa participar como discente voluntário. Já está querendo participar aí das pesquisas e das extensões. Nós deixamos o contato do professor, ao final aqui o e-mail, e aí pode entrar em contato com o professor Peter para trocar aí figurinhas, né, trocar informações, além das referências que eu tinha solicitado para o professor no início. Colocamos também aqui no chat do YouTube. Há outras, né, mas aí podem ser buscadas no site que o próprio professor apresentou aqui na fala, né. Eu tenho tem algumas perguntas, eu vou reduzir aqui as perguntas, algumas importantes. Eu sempre procuro a metodologia, né? Aí eu bolei essa pergunta aqui. Nas metodologias de pesquisa, né, das pesquisas utilizadas, que tipo de modelagem, ou se há vários tipos de modelagens que são frequentemente utilizadas? Se tem alguma especial, assim, que abrange uma série de estudos em biogeografia? Tá. Uma das coisas que se modela é a distribuição geográfica. Então, você tem lá pontos de ocorrência da espécie, e aí você pode pegar esses pontos e estimar uma área que ela ocorra. Como que isso acontece? Basicamente por correlação. Então, você pega os pontos, você escolhe variáveis ambientais, normalmente é climática, e baseado nessas variáveis climáticas, você tira os valores. Então, os pontos, se a gente for pensar como se a gente estivesse olhando para um programa de SIG, os pontos seriam, né, os pontos de ocorrência, você colocaria variáveis, rasters, de temperatura, máxima, mínima, precipitação. Para cada ponto, você extrairia esses valores, você poderia construir com esses valores um nicho, que seria o nicho realizado da espécie, a gente chama de espaço do nicho, e baseado nesse espaço do nicho, e aí que varia os algoritmos, talvez tenha a ver com esses modelos que você perguntou, baseado no algoritmo, se tem um nicho, e o nicho ele é reprojetado no espaço geográfico, utilizando as mesmas layers, os mesmos rastros, né? Então, por exemplo, você tem lá que o conjunto de pontos ocorre entre 20 e 22 graus e entre 200 e 400 milímetros de precipitação. Então, você tem esse envelope de duas variáveis só, mas a gente pode usar 20. Com duas variáveis, você monta esse envelope e retorna. Aí você vai procurar no espaço geográfico as combinações que se tem de temperatura e precipitação que são adequadas para aquele envelope, para aquele nicho, e aí aquilo vai configurar um espaço ou uma área que seria a projeção da distribuição geográfica da espécie. Esses algoritmos têm vários, né? Tem algoritmo genético, entropia, e aí tem vários. Mas a ideia básica é essa, a modelagem é
correlativa, né, baseado na informação ambiental dos pontos em busca dos outros. Aí o que se pode fazer? O que é possível fazer? Por exemplo, a abelha africana, ela veio da África para cá. Então é possível, por exemplo, ver os pontos que ela ocorre na África e projetar o envelope dela para a América. E vice-versa. Você vai ter uma projeção espacial de uma possível espécie invasora, né? Ou outra, imagine assim, se essa espécie que ocorre no Brasil fosse para a África, onde que ela ocorreria? Ou seja, quais as localidades na África que teriam condições análogas a que tem aqui? Então é possível verificar isso lá. E a projeção também pode ser temporal, que nem eu mostrei para vocês nos slides. Pode projetar para o passado, então eu sei os pontos hoje, como que era 100 anos atrás. Projeta baseado, claro, tem que ter as variáveis do passado, ou aquelas projeções futuras, daqui 100 anos, como é que vai estar o clima? E aí tem vários cenários, escolhe um, projeta em cima dessa projeção, é uma projeção temporal. Perfeito. Seria essa a lógica. Sim, não, ficou claro. Uma última pergunta que eu faço, para a gente fechar aqui as perguntas, acho que não tem mais. Um estudante de graduação, né, interessado nos temas, onde ele deve iniciar as leituras, né, para se embasar e se aprofundar nas temáticas relacionadas à biogeografia? Bom, temos livro-texto bons, né? Claro que os autores... Eu queria ter um livro-texto com autores da América Latina, com exemplos aqui, né? Esse é um sonho que eu tenho aí, de montar um. Mas temos livros-textos bons, tá? Então, tem um livro do Brown, que é um bom começo. E tem esses 2 livros, né, de biogeografia da América do Sul, que são capítulos, mas que são bem interessantes também. Tem bastante recursos para começar. Quem é da UNILA, todos esses livros que eu falei tem na biblioteca, né? Então, seria boas fontes para começar. E aí, quem tiver mais avançado, quiser focar em biogeografia da conservação, também tem um livro de biogeografia da conservação, não tem em português, só em inglês, mas tem na biblioteca também, que é possível aí aprofundar os temas. Ele é mais aplicado, é mais direcionado, também seria. Então, eu indicaria os livros mesmo, para começar. Perfeito. Professor Peter, queria agradecer a presença, o tempo disponível aqui para passar todo esse conhecimento. Eu acho que quem assistiu aqui ficou muito satisfeito com o aprofundamento que foi dado e a possibilidade de ir atrás dos assuntos, né? Agradeço a todos os participantes, não só nessa palestra, mas nas demais. E deixar aí o link para quem quiser assistir a esta palestra de hoje, né, essa apresentação de hoje e as demais apresentações. Fica gravada no site do nosso EAD aqui na UNILA. Agradeço, a gente fecha hoje o nosso evento esse ano. Fico satisfeito. Ano que vem a gente vai retomar com outras temáticas, principalmente voltadas a assessoramento remoto, geoprocessamento. A ideia é que o evento, a cada ano, ele tenha temáticas distintas. Ele começa aqui meio geográfico, mas não necessariamente precisa ficar preso à geografia, né? Isso vai trazendo uma série de interessados nos assuntos relacionados à universidade. Essa é a ideia. Professor Peter, deixa aqui um espaço aí, se quiser dizer mais alguma coisa, deixar mais algum recado. Fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre biogeografia, né, que é um tema aí que me fascina desde a graduação. E estou à disposição aí para os alunos que estiverem interessados em entrar em contato. É claro que eu não garanto de imediato essas oportunidades, mas a gente vai estar aí nos próximos semestres à disposição. Obrigado. Perfeito. Então, agradeço a todos, até mais e desejo uma boa semana. E um bom final de ano também, né? Até mais.